Pode gravar, né? Livro de Salmo, capítulo 29, versículo de número 10. Amém? Glória a Deus, todos acharam? Estou sentindo falta de pessoas nas cadeiras, mas vamos estar orando ao Senhor. Se minha mãe puder pegar o álcool lá para o rapaz acender a churrasqueira. Glória a Deus. Lucas, cadê a filmadora, Lucas? A responsabilidade, Lucas. Glória a Deus. É uma ordenância onde nós não devemos passar a nossa ordenança. A igreja tem que ensinar o correto. Amém? Glória a Deus. Livro de Salmo, capítulo 29, versículo 2 ou 10. Quem achou, diga glória a Deus. Quem achou, diga eu estou à porta do céu. Quem não achou, diga eu estou aqui do teu lado. Glória a Deus. Tem gente que não achou, viu? Glória a Deus. Então vamos dar menção à palavra que diz assim: o Senhor preside ao dilúvio como rei, e o Senhor presidirá para sempre. Como está na sua Bíblia aí? Tem Bíblias aí que diz que o Senhor estava acima do dilúvio. Tem alguma Bíblia que está assim? Glória a Deus. A palavra preside, ele estava acima do dilúvio. Amém? E nesta noite, eu trago como tema uma palavra que diz: Deus acima de todas as coisas. Deus está acima de todas as circunstâncias da sua vida. E o livro de Salmo, capítulo 29, versículo 10, que diz que Deus está em cima do dilúvio. Deus está em cima da arca. Oremos ao Senhor para que o Senhor nos dê o discernimento da palavra. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, cubra a sua cabeça. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Deus, que não seja mais o pastor Davi, mas sim o teu Espírito, Senhor meu Pai, compadecendo da tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, Pai, preencha, Senhor meu Pai, os corações, Pai. Desça, Senhor meu Pai, teu fogo santo e a tua Shekinah, Senhor meu Pai, a tua água espiritual, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, estendo meus ouvidos para ouvir a tua voz, Pai, a minha visão para ter visões proféticas, Pai, a minha narina para sentir o azeite suave que jorra sobre a cabeça de cada um, Senhor meu Pai, nesta noite, Pai. Deus, e peço a Ti, Senhor meu Pai, e já entrego meus lábios para o Teu Espírito Santo, para que tenha autoridade, Senhor meu Pai, sobre meus lábios, para expressar para o Teu povo, Senhor meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o meu corpo seja o Teu instrumento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Falamos em dilúvio, falamos de Noé. Entramos agora sobre ao patriarca chamado Noé, a qual também vamos começar agora Gênesis, aonde começa o princípio, onde que Deus ele faz o homem e a mulher, mas houve uma desobediência, e agora sobre a desobediência também houve agora o homicídio, e após o homicídio houve uma abominação de Deus, aonde era considerado filhos do homem e filhos de Deus. Filho do homem considerado para filhos de Caim, filhos de Deus considerado como filho de Sete, homens que eram valentes para o Senhor. Mas relata a Bíblia que ao passar do tempo, aqueles homens gigantes, eles começam agora também estar juntos em mesma terra, e agora começa agora as mulheres agora dos filhos do homem começaram agora a se aproximar aos filhos de Deus, e começa agora a conceber agora filhos de guerra, de luta, mas contra a vontade de Deus. E Deus agora começa a examinar o coração do homem, vê que a maldade já estava entrando no coração do homem, e Deus agora diz que ele se arrepende de ter criado o homem. Mas porém, ele começa a falar que iria destruir toda a terra. E quando ele olha para Noé, ele simplesmente enxerga Noé, porque na hora que Noé agora escuta que Deus fala que iria destruir toda a terra, simplesmente não é Deus.
simplesmente era Noé achando graça nos olhos de Deus. Talvez você viu assim na hora que eu falei, não era Deus. Você talvez pensou, o que era isso aí então? Mas eu quero falar de Noé. Porque Noé era reto e íntegro a Deus. E quando Deus falou que ia destruir a terra, ele imaginou da seguinte forma: se eu estou alicerçado, a terra não me pertence e eu vou morar com Deus. Quantos aqui querem morar com o Senhor? Glória a Deus. Então Noé agora, ele tem um pacto agora com o Senhor, porque Deus agora coloca sobre Noé uma responsabilidade de criar uma arca agora, de colocar algo que estava salvando a descendência dos filhos de Deus, a qual nós somos herdeiro desta descendência. E agora Noé, eu imagino Noé, a cada dia agora, que Deus ele fala para criar aquela arca, e muitas das vezes nós olhamos pelos filmes animados, pelos desenhos, nós vimos um barquinho tão bonito, com proa, com tudo aquilo de direito, mas não era aquilo. Uma arca não era representada daquela forma. A arca era de uma forma quadrada, a arca era de uma forma talvez que para os olhos humanos eram feia, talvez para os olhos daquele que estavam passando e falavam assim, Noé é louco, mas Noé estava falando assim, eu vou continuar pregando. Talvez pessoas falando assim, Noé, você está ocupando o espaço de pessoas. E Noé falava, eu vou continuar pregando. Talvez tem pessoas olhando para você e não dando nada para você, mas o que você tem que olhar para eles e falar que você vai continuar pregando. Filma mais aqui para frente, Lucas. Glória a Deus. Amados, eu quero representar esta mensagem na internet. Eu quero lançar ela para pessoas que ainda não ouviram a palavra de Deus. Porque tem muitos amigos ainda que não ouviram a palavra de Deus, mas estão ali dentro daquele Facebook, ou seja, do YouTube, procurando e vão encontrar esse vídeo também. E em nome do Senhor Jesus, vai ser representado para ele que Deus está acima de todas as coisas. Você pode dar um glória a Deus? Então Noé agora, eu imagino a família de Noé, olhando para Noé e até mesmo pensando, olha, Noé ele agora ficou louco, ele agora quer criar algo, ele diz que está ouvindo a Deus. É muitas das vezes assim na minha vida e na tua vida, quando você passa a ouvir a Deus e você fala que Deus está falando contigo, talvez tem pessoas dentro da tua casa que falam, ficou maluco. Mas nós parecemos loucura mesmo para esse mundo. Nós devemos ser como loucura para esse mundo, para confundir muitos que estão lá em cima achando que vão estar para o resto da vida. Tem pessoas que sobem um degrau da vida aqui da terra, mas não conseguem subir um degrau de Deus, porque não enxerga o Senhor. Mas Noé, ele enxerga isso e ele não estava pensando somente ele, porque ele constituindo uma arca, ele estava constituindo algo para Deus e algo para a própria família, porque Deus agora fala para Noé que ele agora estaria, ele e a sua família, e também 2 animais de cada espécie. Eu imagino Noé agora pensando, eu já estou quase terminando, já está quase acabando. A pregação já está quase acabando. Eu imagino Noé agora, de uma certa forma, olhando agora para Deus e falando, Deus, as minhas pregações já estão acabando. Eu sei que minha família vai servir o Senhor. Talvez você esteja passando por um vale e você talvez não esteja enxergando o quanto Deus tem te amado. Talvez você esteja agora pensando, Deus parou de falar comigo, mas você não sabe o que Deus está fazendo para você. Continue pregando. Não pare no meio do caminho. Não desista. Continua, porque através de todas as afrontas não está na Bíblia, não está relatado como Noé, ele passou pelaquela circunstância, mas nós podemos imaginar, porque nós vivemos no cristianismo hoje em dia, e quando as pessoas falam mal do cristianismo, porque não conhecem a Deus. Eu já fui um nesse mundo. Eu já também pensava da seguinte forma, que os crentes era tudo mentiroso, que era uma farsa somente para pegar dinheiro dos outros. E hoje em dia, eu vejo que o dinheiro não tem valor, mas eu tenho amigos que dão valor à obra de Deus.
assim como cada um de vocês que estão aqui. Quem pode dar um glória a Deus? E Noé agora, ele começa agora a ver que já estava terminando aquela arca. Então agora ele reúne a sua família e fala para entrar. Imagina que todos lá do lado de fora começam agora a falar: está entrando louco, está entrando a família do louco. E olha agora, está vindo o leão. Corre agora porque o louco está chamando também o leão. Talvez vai pegar a gente. E talvez aqueles saíram da presença. Tem muitas pessoas se assustando com o leão do mundo, com o leão de Satanás. Irmão, você é filho do leão de Judá. Você é filho de Jesus Cristo. Não importa da forma que você está, porque Deus, Ele te conserta. No mundo ele fala que pau que nasce torto nunca se endireita. Eu conheço um carpinteiro que pode te endireitar. Eu comecei a pregar, eu era marretada. Mas depois eu aprendi com o carpinteiro que eu deveria usar o martelinho que Jesus me deu. Noé, ele entra dentro da arca e cada dois daqueles animais começa a entrar. Mas você imagina o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Talvez você dentro de casa, você com tantos animais, você pede, primeiro você vai e começa a limpar os excrementos, ou seja, a defecação dos animais. Mas no outro dia você quer que tua esposa limpa. No outro dia é teu filho que você quer que limpa. Mas será que no coração dele ele quer fazer aquilo? Assim é nós aqui na terra. Eu me acostumei da seguinte forma. Aqui dentro de casa eu até coloco algumas regras. Mas quando eu vejo que a pessoa não quer, eu não insisto mais para ele. Mas naquela época tinha que ser aquela família para estar exercitando dentro da arca. E quantos são da nossa família que não querem entrar na arca de Deus? A arca de Deus é representada uma arca do concerto, que é a igreja do Senhor. Quantos estão entendendo da glória a Deus? Amados, a nossa arca é uma arca do concerto, aonde Deus está sobre todas essas coisas e não deixa que venha perecer, porque o dilúvio agora, de uma certa forma, ele começa, e do lado de fora começa a morte, começa a acontecer que até mesmo os amigos de Noé estavam boiando sobre a água, morrendo porque eles se sentiam fortes e não quiseram entrar naquela arca. Talvez eles estavam zombando, mas você vai falar: pastor, mas não foi a família de Noé que foi prometida? Amados, a minha família foi prometida para herdar o reino do céu. A tua família foi prometida para herdar o reino do céu. Mas quantos você tem na tua família que podem também pregar o evangelho para muitas famílias também entrar no reino do céu? Assim eram aqueles homens zombando de Noé, mas quando viram a girafa com um pescoço grande que poderia pegar, eles correram mais rápido. O leão, quando estava chegando, eles se assustaram, porque não estava na presença de Deus. Porque Noé, quando ele ficou sabendo que Deus ia destruir a terra, diz a Bíblia que ele achou graça nos olhos de Deus. Ele achou graça da seguinte forma: agradeça ao Senhor, porque graça é misericórdia. Graça significa uma atitude de Deus para nós, para nos salvar, para nos perdoar de todos os nossos pecados. Então ele achou que ele estava perdoado, e Deus purificou ele. E coloca agora Noé dentro daquela arca junto com aqueles animais. Mas se passa os dias e foi prometido 40 dias. Mas se você ler na Bíblia, foram 150 dias. E após os 150 dias ainda teve mais 7 que saiu o corvo. E depois mais 7 que saiu a pomba. E depois ela voltou e esperou mais 7 dias para buscar uma folha. E depois que buscou a folha, esperou mais 7 dias até Deus falar que eles podiam sair da arca. Mas você imagina, hoje Noé limpava os excrementos de todos aqueles animais que não eram pouco. Era leão, era girafa, era leopardo. Vamos dizer todos os animais, para mim não falar um por um, mas 2 de cada espécie. Quem tem um cachorrinho dentro de casa, um gato, sabe como é que o animal faz sujeira? Imagina 2 de cada espécie do mundo inteiro. Era cobra, periquito, papagaio e as fezes dos animais maiores desta terra. E aquela arca acampou todos aqueles que estavam para entrar ali dentro. Assim são vocês aqui dentro desta arca. Talvez tenha pessoas que não pôde vir porque alguma coisa aconteceu.
Que Deus abençoe ele aonde está. Mas tem muitas pessoas que receberam o convite e fizeram desfeita de entrar na arca. E Deus não fez diferente, desceu a água. Esta água não está somente aí para regar a terra, mas sim para crescer um grande fruto daqueles que estão escutando a palavra de Deus. Quem pode dar uma glória a Deus? Em nome do Senhor Jesus. Agora vamos imaginar que Noé, ele está dentro da arca, ele limpa o primeiro dia e no segundo dia ele fala à esposa, hoje é teu dia. A esposa vai com aquela atitude no segundo dia e limpa. Hoje é você, meu filho. E ele vai lá e limpa. Hoje é você também, meu filho. E vai e limpa. E depois vai, hoje é você, meu filho mais novo. Aí vai e limpa. Hoje é a mulher do meu filho mais velho. E foi lá e limpa. E cada um limpou. Mas você imagina 40 dias num lugar fechado. Você imagina que foi prometido 40 dias e fica 150 dias. E você vê que 150 dias ainda teve 7 sobre 7 ainda. Que significa a perfeição de Deus. No outro dia a mulher dele falando assim, eu não vou fazer. Eu não vou limpar, desce Noé e limpa. Imagina você dentro de casa com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Quando você fala assim, ó, vai lá e faz aquele negócio para mim. E ele vira para você, faz você mesmo. Imagina como o teu coração dói. Assim também o coração de Noé doeu naquele momento. Mas ele sabia que ele tinha que estar fazendo. Porque quando Noé ele pegou para estar fazendo aquela arca, ele pegou sozinho. Você vê em desenhos animados, em filmes, que ali foi o elefantinho, ajudou a levantar madeira. Nada disso foi acontecido, irmão. Noé ele teve que fazer um martelo de madeira. Noé ele teve que fazer ali o elevador de madeira. Ele teve que ter criatividade. E você vai procurar na Bíblia, Noé não era carpinteiro. Tem muitas pessoas que querem ser primeiro. Eu vou me edificar primeiro porque eu ainda não estou na posição. Aí eu viro cristão. Aí vai e morre, irmão. Aí vai e morre. Porque não quer escutar a palavra de Deus. Mas eu tenho fé que todos aqui são evangélicos. Glória a Deus, todos são? Tem alguém que ainda não é evangélico? Ah, amados, hoje tu está na arca, tu só fica fora da arca agora que eu vou começar a pregar. Então, amados, você vê que a família de Noé agora começa a limpar e começa agora de uma forma, entender da seguinte forma, hoje eu não vou limpar. E Noé sabia que ele estava sozinho quando fez a pregação daquela arca. Então Noé ia lá e limpava os excrementos. Mas eu imagino os filhos de Noé e a mulher de Noé chegando lá em cima, porque tinha a parte de cima e tinha uma janela onde eles avistavam, e quando olhava para o lado de fora era a sua morte. Irmão, você está dentro da arca. Quando você está na proteção de Deus, você está dentro da arca. Você olha lá para o lado de fora, todos estão morrendo, mas você está protegido por Deus. Quem pode dar glória a Deus? Entenda bem que a tua vida é preciosa, mas a mulher, ou talvez os filhos de Noé, os genros também não compreendiam, mas quando olhava para o lado de fora, eu não vou para aí, porque aí é a morte, e voltava para Noé, e falava da seguinte forma, eu vou me arrepender, eu vou começar a limpar o que está sujo, para que Deus possa me dar vitória, e aquela família ficou ali dentro. 150 dias depois da multiplicação de 7 por 7. Eu quero falar para você que é muito importante essa pregação de Noé, porque isso consiste também dentro da nossa casa. Quem é a mulher que ainda nunca escutou do marido falar, nossa vida está uma rotina? Quem é o marido que nunca escutou da mulher falar, nossa vida está uma rotina, nós não saímos mais para o shopping, quando você me conheceu, você me levava para o McDonald's, agora você quer me levar na barraca da tia ali, que o x-tudo é 1,50. Amado, não importa o valor que foi pago, ali naquilo que ele está te tirando de dentro do teu lar, ele está querendo te mostrar que ele te ama, você não está vendo a condição que está aquela pessoa. Tem pessoas que se casam para ele próprio. Eu vou comprar meu tênis de marca, o meu óculos Ray-Ban, eu vou botar um chapéuzinho da Oakley. É Oakley mesmo ou estou errado? Eu vou botar um chapéuzinho da Oakley, eu vou comprar uma jaqueta das mais caras aí, que eu não conheço muito bem a marca, que eu já desatualizei, mas vocês sabem, vamos botar aí, na minha época era Ciclone.
Eu vou comprar uma jaqueta do ciclone, eu vou comprar um Kenner. Aí a mulher tá andando de havaiana furado. Desculpa a expressão, o sutiã da mulher já perdeu a frente. Você pensa que é uma lingerie vamos botar aí, dos sexy shop da vida, mas não é uma lingerie, é porque tá furada mesmo já. Você já tá vendo isso daí e você quer andar de marca. Aí a mulher não pode reclamar porque o bambambam só se liga para ele. É assim dentro da arca. Mas aí também a mulher tem condição. O cara não deu atenção a ela porque a mulher, ela quer que o homem tenha um ouvido só para ela. Ela chega dentro de casa, ela te imagina um ouvido desse tamanho aqui, ó, maior do que eu. Ela quer falar para você se o periquito cantou. Ela quer falar que o vizinho lá fez um negocinho lá do outro lado, que ela recebeu a bênção. Mas o que acontece, meu amado? Você que é o varão dessa mulher, você tem que parar para ouvir. Mas infelizmente o homem é da seguinte forma: ele quer chegar dentro de casa e pensar da seguinte forma: olha, eu vou chegar dentro de casa, estou cansado do trabalho, que aquela mulher lá, aquela minha mucama lá já tenha feito a janta, que eu vou tomar um banho, não quero muito assunto com ela, vou jantar, depois vou sentar no meu sofá e vou ver futebol. É assim que o homem quer ser, amado. Aí depois quer amar. A mulher quer falar demais e o homem quer ouvir de menos. Entra de uma forma que acaba a comunhão de dentro do lar. É o que estava acontecendo dentro da arca. Estava faltando a comunhão, mas quando eles olhavam para o lado de fora, eles enxergavam a morte. Mas para voltar sobre o casal, para não ficar sem isso, porque o homem, ele se sente o cabeçudo da casa, depois que a mulher não pôde falar com ele, a mulher está revoltada lá dentro do quarto, falando sozinho, às vezes falando com Deus, ou até mesmo falando com a cama, com o amigo imaginário dela, porque a mulher começa a ter um amigo imaginário. Ou ela vai pegar o celular dela, vai falar com a amiga dela, ó, tô tão triste, meu marido não quer me escutar, não vai tomar essa vida, tô dentro dessa arca aqui, não sai, mas eu olho lá pro lado de fora, é morte, hein? Amados, você tem que se consertar dentro de casa. A tua primeira arca é dentro de casa, a segunda é a igreja. A Bíblia relata que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E vem Deus, depois família e depois igreja. Tem irmãos também que estão dentro da igreja que querem desprezar a mulher porque acha que é o crentão e deixa a mulher sozinha dentro de casa. Bom, cuidado com isso. O monte, você vai virar cabrito lá em cima. Eu gosto muito de subir no monte. Mas o que acontece se a minha ovelha estiver dentro de casa e não fosse subir junto comigo, eu vou estar errando. Eu tenho que conhecer o coração da minha mulher. Se eu estou vendo que ela não está indo, ela está com uma mágoa no coração. Eu tenho que falar com ela para me compreender a ela. Não é porque está uma marcação, eu tenho que ir para o monte hoje. A não ser que for Deus que falar contigo. Porque fora disso, irmão, eu sou pastor, e se uma ovelha minha chegar para mim e falar assim, ó, minha mulher hoje está com um probleminha. Porque nós sabemos que mulher, ela tem aqueles períodos de mês em mês, que é um estresse total. Ela fica igual gatinho, com as unhinhas para fora, pronta para agarrar no pescocinho do homem. Mas o homem, ele chega em casa, ele toma um banho, ele quer a janta pronta, ele senta no sofá para assistir o futebol, depois que acaba o futebol, ele tira um cochilo, aí a mulher já está lá cansada, já tirou aquela roupinha que ela ia falar para você, que comprou naquele dia e você não quis ouvir ela, você depois chega lá, amor, sabe o que tu vai ouvir, irmão? Agora eu não te quero mais. Você não quis me ouvir? Aí você não ouviu a mulher, você vai lá no armário, aí abre, aí tem uma lingerie que era para você, você vai falar, poxa, essa mulher está me traindo. Já entra a maldição na tua cabeça. Aí a mulher vai falar para você depois, olha, você brigou comigo, você separou comigo, fala por que você separou. Eu vi lá dentro uma lingerie, que eu vi que você ia me trair, eu separei. Por pequenos motivos. Tem pessoas que me ligam aí e falam assim, ó, eu estou terminando com meu marido hoje, estou indo embora de casa. Aí eu falo, por que o fundamento? Porque ele pegou minha bala house. Amados, pelo amor de Deus, não me liga não. Não me liga não. Por causa da bala house, irmão, vem aqui que eu vou dar uma caixa de bala house, mas não separa daquilo que é promessa de Deus para a tua vida.
Tem pessoas que estão deixando a vigilância de lado. Você está dentro de uma arca. Aprenda a conviver com quem convive do teu lado. Não é nada rotina, é Deus testando a tua vida para ver se você tem amor pelo teu próximo. Porque se você não tem amor pelo teu próximo, como é que você vai ter amor para Deus que você não pode ver? Mas Noé, ele teve amor, ele soube esperar, ele ficou dentro da arca e ele esperou. E eu quero falar para você que Noé, ele perseverou. E você pode imaginar que em volta tinha torres de proteção, tinha homens ali fardados com armas na mão, mas tudo aquilo morreu. Tinha ali coisas feitas de ouro, de prata, de bronze, de ferro, aonde que não poderia ali atravessar uma bala, mas Deus, ele atravessou tudo isso simplesmente com a água. Sabe o que significa a água? Limpeza da alma. Limpeza da alma. E sabe por que aquela arca de madeira não caiu? Primeiramente porque foi o que Deus mandou fazer. E segundo, porque ele estava acima do dilúvio. Você imagina Noé lá tranquilão com a sua família, todo mundo discutindo, mas ele chegava lá de cima: ô Deus, tudo bem aí com o Senhor? Eu sei que o Senhor está sobre a minha casa e minha casa não vai cair. É assim que você deve falar, meu amado. É assim que você deve falar, minha amada. Porque no momento da dificuldade, você tem que saber que quem está acima de todas as coisas é o Senhor teu Deus. Quem pode dar um glória a Deus? Eu vou fechar a Bíblia para terminar. Todas as coisas se destruíram na terra, mas Deus estava sentado em cima da arca, e nada podia acontecer com aquela arca feita de madeira, porque o homem constituiu dali a sua pregação que Deus ordenou. Tem muitas pessoas querendo abandonar o barco de Deus. Tem muitas pessoas querendo abandonar a arca de Deus. Tem muitas pessoas que ainda não aceitaram a Deus porque não conhecem Deus verdadeiramente no coração. Tem muitas pessoas que estão como Faraó, porque Moisés e Arão, quando chegou diante de Faraó, está em Êxodo 5, diz que ele chegou e começou a falar que Deus tinha ordenado para tirar ali o povo do Egito. Faraó olha para ele e falou: quem é esse Senhor? Quem é esse Deus? Porque não conhecia. Meus amados, Deus não quer que você venha morrer como Faraó, que você venha ser inimigo de Deus, porque o ímpio é inimigo de Deus. Deus, ele hoje quer que você seja filho dele, para que ele possa falar lá no céu: tá vendo lá, anjo? Tá vendo lá? Quanto tempo eu esperei, mas hoje ele está na presença do Senhor. Ele levantou a mão, e lá no céu tem uma festa muito maior do que essa que nós vamos realizar aqui nesta noite. E tem um louvor que é mais ou menos assim. Já terminou a pregação, mas eu vou fazer um apelo no final, que é mais ou menos assim: quanto